gente! Eu sou a professora Railda de Matemática. Então, nós estamos numa semana diferente, que é a nossa Semana do Conhecimento, né? Então, antes de nós darmos continuidade à aula anterior, eu tenho aqueles lembretes super importantes para você, né? Você que acessa o Google Classroom, você tem lá a atividade obrigatória no link número 1, você vai lá, faz a atividade, clica em enviar, assim a sua presença estará garantida. Você que assiste pela televisão, precisa vir quando que a sua escola está aberta para ir lá buscar os seus materiais impressos, resolver, entregar novamente na escola, que o seu professor vai corrigir e te atribuir nota e presença. E agora também nós temos o Meet, que são aquele contato mais direto com o teu professor, e assim é uma oportunidade de você também estar revendo os seus colegas. Então, assim, participe, sempre está lá tanto na escola quanto no mural do Classroom, o endereço, o link do Meet para você acessar e ter esse bate-papo, essa aula diferente também com o seu professor. Tá bom, gente? Então, vamos lá, para a nossa aula aí da Semana do Conhecimento Diferente. Então, o que nós vamos fazer nessa aula de hoje? Nós vamos fazer aquela aplicação prática do Teorema de Tales, Então, lembrando que aonde nós podemos utilizar o Teorema de Tales? Então, em cruzamentos de ruas, que eles também são considerados feixes paralelos e transversais, no cálculos de distâncias inacessíveis, e também a gente pode utilizar ele em outras áreas, como na biologia, na arquitetura e também na física. Então, a gente já viu na aula anterior, as professoras Arabel e Suelen, nos nossos parques aqui em Curitiba, mostrando, a nossa geometria plana, mostrando, lá no Parque Barigui, uma aplicação direta, do Teorema de Tales. Então, agora nós aqui vamos fazer também uma aula prática, uma aula diferente, para que você consiga fazer essa aplicação e relembrar aquelas aulas gostosas, de pegar os materiais e fazer um exercício diferente, certo, gente? Então, vamos lá. Para nossa montagem da maquete, eu vou precisar que você, pegue todos aqueles materiais que você separou lá da aula passada. Lembra que a prof te deu várias dicas, e várias opções de materiais que você poderia pegar, material reciclável para você não ter custo lá para comprar ou ter que sair de casa. Então, tenho certeza que lá na sua casa você consegue todos esses materiais, tá certo, gente? Então, assim, a montagem da maquete. No passo 1, então você vai escolher o tamanho da base para a maquete, de no mínimo 30 centímetros. Então, você pode utilizar um papelão, isopor para fazer essa base. Então, assim, eu vou te dar um tempo para que você, se você ainda não providenciou esse material, você corre lá, você pode ter, o papelão, ou pode ser o isopor, para você fazer essa montagem. Então, com esse tempinho, se você ainda não tinha se organizado, você vai conseguir, tá bom, gente? Então, eu espero vocês daqui a pouquinho.
E aí, gente, deu tempo lá de pegar o material, conseguiu achar uma base de papelão ou um isopor que de repente você tenha, né, de outro exercício, né, ou outra maquete que você tenha feito antigamente, né? A gente sempre sobra alguns materiais, né? Então agora nós vamos, né, para o passo número 2, né? Então, no passo 2, a gente vai utilizar, né, a caixa de leite já limpa e seca, ou qualquer outra caixa, né? Você vai decorar para que ela fique parecendo um prédio, pode ser uma torre também, né? Então, aí vai ficar a critério da sua criatividade. Então, assim, lembrando que nós podemos utilizar, né, uma caixinha assim para fazer uma torre, né? A gente pode utilizar também uma caixinha de leite para fazer um prédio. Lembra também que a prof pediu nos seus materiais lá o rolinho, né, do papel higiênico. Se você tiver crepom, você também daí pode utilizar para fazer a árvore, né? Então, como eu falei, você vai usar a sua criatividade. Se você tem lápis de cor, se você de repente tem tinta guache, né? A gente vai utilizar também régua, tesoura, para a gente fazer essa maquete, para a gente começar a desmontar, né? Então, vamos imaginar que nós vamos fazer em relação a um prédio. Então, nós vamos pegar a caixa do leite, né? E vamos já posicionar. A prof vai usar aqui a base de isopor, então eu já vou posicionar a caixinha do leite como sendo o meu prédio, né? E vou pegar também a árvore, né? Então, a árvore, eu vou posicionar ela, depois a gente vai fazer essa medição certinha. Mas só para você ter uma ideia como é que isso pode ir ficando, né? Então, aqui eu tenho o prédio e a árvore, certo? Aí, eu também vou te dar um tempinho para que você trabalhe nisso, né? Então, usando a base, usando a caixa, né? Tanto de leite ou qualquer outra caixa, pode ser também uma caixa de remédio vazia, né? Enfim, que você possa fazer essa atividade usando esse material que você tem lá em casa. Então, aí nós já voltamos para o passo número 3.
aí, gente, prepararam as suas caixinhas? Então, agora nós vamos para o passo 3, né? Então, no passo 3, a gente vai construir a árvore, tá? Então, lembra aquele, né, o rolinho do papel higiênico, né? Nós vamos fazer a base da árvore e daí você pode usar, né, papel colorido na copa, enfim, você vai usar a tua criatividade, certo? Então, lembrando que a gente vai pegar, né, o rolinho e vamos colocar aqui na base, né, para formarmos a árvore. Aí você vai usar, né, o que você tem de material lá na sua casa, mas, por exemplo, assim, você pode lembrar aí na sua região que tipo de árvore frutífera você tem, né? Então você pode pegar né, a tinta e fazer como se fosse uma árvore frutífera, né? Aí você vai usar aí a sua criatividade. A prof aqui vai pegar, né, e vai também imaginar aqui, por exemplo, uma pitangueira, né, e daí vou pintar a minha aqui e você aí na sua casa, vou te dar um tempo aí para você usar e abusar da sua criatividade e fazer uma árvore bem legal para a gente continuar na montagem da maquete, certo, gente? Vamos lá?
Então, vamos continuar, gente, aí na montagem da nossa maquete. Então, lembrando que né, no passo 3, a gente fez a árvore. Eu sugeri né, para você pegar, de repente, uma árvore aí da sua região, com frutas, né? E agora da época. Então, assim, você vai né, realmente usar a sua criatividade. Aí a gente vai lá para o passo 4. Então, no passo 4, nós já vamos ter né, o prédio e árvores pronto, nós vamos colar os dois na base da maquete. Aí nós né, vamos colocar eles de acordo com o que a gente está na proposta ali fazendo o prédio e a árvore. Então, eu vou posicionar né, o meu prédio e a árvore. O que mais ele nos fala ali? Que a gente vai usar uma unidade de medida, né? Lembrando que nós temos né, metros, centímetros, decímetros, milímetros, enfim, todas aquelas unidades que a gente já estudou. No caso aqui da maquete, né, então nós vamos usar 10 centímetros. 10 centímetros aonde, né? Colhem-os separados um do outro com uma distância de pelo menos 10 centímetros. Pode só 10, prof? Não, você vai usar né, no mínimo 10. Posso usar 30? Pode. Posso usar 20? O que você quiser dentro daquela base que você pegou, né? Então, não há necessidade de ser somente o 10 centímetros. Aí depois o teu cálculo, de acordo com o que você for fazer aqui a proposta, né? Se é de 10, 20 ou 30, de repente ele muda um pouquinho. Assim como se nós usarmos, né, cada um vai usar aí na sua casa o que você tem de disponível. De repente, a sua árvore vai ficar maior do que né, do seu colega, ou menor ou maior ao que a prof está aqui explicando. Então, assim, a técnica é a mesma. Aí você, com os seus dados, é que de repente vai ficar a medida diferente do que a gente vai calcular, tá? Então, aqui a proposta é pelo menos 10 centímetros. Então, vamos ver quanto é que deu aqui, ó. A árvore, vamos ver aqui, ó, deu 23 centímetros de distância, tá? Então, aqui é um exemplo que eu tô dando. Como eu falei para você, você pode usar qualquer medida a partir de 10 centímetros. Então, eu vou te dar um tempinho para que você, então, cole aí na sua maquete a árvore, faça essa distância, né, com o prédio, tá bom, gente?
E aí, gente, tenho certeza que está saindo aí trabalhos maravilhosos, diferentes, usando essa sua criatividade. Então já passamos, né? Fizemos 4 passos. Então agora nós vamos lá para o 5º passo. Então se veja lá. Com o auxílio da régua, nós vamos determinar a altura do prédio, da árvore ou o tamanho da sombra, aquela que vai ser produzida pela lanterna, por um abajur ou pelo sol. Aqui eu tenho um exemplo para vocês. Então, assim, aqui eu já tenho uma maquete, né, que ficou pronta, um aluno querido me cedeu com todo o capricho, ele usou, né, todos os materiais que ele tinha em casa, caixa de leite, enfim, todos aqueles, né, aqueles materiais que a prof já tinha passado para vocês. E assim nós vamos conseguir fazer essa atividade de acordo com os materiais que você utilizou. Então você, né, vai medir o prédio ou a torre que você colocou aí e a árvore. Nós também podemos fazer o seguinte, gente, antes de nós irmos para um exemplo prático. Você pode, né, num dia de repente nublado, e você já está com a sua maquete pronta, você fazer essa experiência através da sombra também. Eu vou te mostrar aqui um exemplo, né? Aqui tem bastante luz aqui no estúdio, então não vai aparecer muito bem essa sombra. Mas é uma forma de você poder fazer num dia de sol e colocar a sua maquete lá fora, assim como aqui eu tenho no exemplo, certo, gente? Então, o que você vai fazer? Você vai posicionar, né, o celular em cima do prédio e você vai ver que ele forma uma sombra. Ou você pode posicionar em cima da árvore e você vai ver também que ela forma a sombra, tá? Então, aqui, como a prof falou, no estúdio ele com as luzes não ficou bem aparecendo essa sombra. Mas no exercício que também a gente vai fazer daqui a pouquinho, utilizando alguns números, você vai conseguir perceber essa diferença. Porém, assim, de repente, você precisou fazer alguma coisa durante a aula e perdeu algum passo, nós vamos retomar lá desde o passo número 1 para ver como é que ficou a tua maquete. Então, vamos retornar um pouquinho ali. Então, veja lá. Então, nós começamos com a montagem da base. Essa base o que era? Poderia ser um papelão, né, de uma caixa, poderia ser um pedaço de isopor que de repente você tinha lá guardado de outras maquetes que você fez, né? Então esse foi o passo 1, né? No passo 2, você pegaria aquelas caixinhas vazias que você tem lá em casa, tanto de leite quanto de remédio vazia, de repente um perfume da sua mãe, enfim, né? Você poderia utilizá-la para fazer como uma opção do prédio, certo? Aí no passo 3, o que a gente fez? E isso tudo, né, você colocando a sua criatividade, que eu tenho certeza que você é super criativo. Eu sempre vejo os meus alunos, quando eu faço esse tipo de trabalho, de atividade, todo mundo adora, porque cada um põe a sua criatividade. Daí no passo 3, a gente fez a árvore, né? Lembra que a prof ainda sugeriu para você pegar uma árvore frutífera lá da sua cidade, né? Então assim, sempre com muito capricho, né? Porque lembre que você pode postar, né, nas redes sociais lá com o hashtag Semana do Conhecimento. E eu quero ver muitos trabalhos lá para mim elogiar vocês, para dizer, olha aí que bacana, né? Então, faça com muito carinho, né? Com muito capricho e poste lá nas redes sociais. Aí no passo 4, né, a gente já fez aquela montagem que foi colar, né, colar o prédio, colar a árvore, usando, né, as medidas de unidade, né, que nós usamos o centímetro, que poderia ser a partir de 10 centímetros. Mas como a prof falou, você pode usar quanto você quiser, 15, 20, 30, de acordo com o tamanho da sua base, certo, gente? E no passo 5, né, a gente fez a medida de altura, né, tanto do prédio, da árvore, né? Então, utilizando a nossa reguinha lá, você vai anotando esses valores que você está retirando aí da sua maquete. Quanto mediu a sua árvore? Coloca lá.
quanto mediu o seu prédio? Coloca lá. Qual é a distância que você colocou de um do outro? Aí, de repente, você está dentro de casa e consegue fazer essa sombra. Aí, beleza. Aí, nós já vamos ter mais um ingrediente, né? Mais um para que você tenha artifícios, né? Para fazer esse exercício prático. Então, assim, gente. Então, nós vamos pro exercício. Então, esse exercício, como eu falei para vocês, foi de um aluno, né, que me cedeu gentilmente, né, todo caprichado, e a gente agora vai fazer um exercício, como é que a gente calcula? Aí, com os números que você retirou da sua maquete, você vai fazer o exercício prático aí na sua casa, mas esse aqui fica como exemplo. Daí é interessante também você copiar ele para você saber fazer o cálculo direitinho. Então, vamos lá. Então, no exercício diz o seguinte, na maquete que Júlio fez, o prédio tem 8,9 centímetros de altura, o bastão tem 5,1 centímetros de altura e sua sombra mede 7 centímetros. Determine o comprimento da sombra do prédio. Então, veja lá quais que são os elementos que tem nessa maquete do Júlio. Então, eu tenho a altura do prédio, a altura do bastão, que também poderia ser uma árvore, né, gente? Aí usamos a criatividade. E nós temos a altura da sombra do bastão. O que ele quer saber? Ele quer saber a altura do prédio. Como é que a gente vai fazer esse cálculo? Nós vamos usar o Teorema de Tales, tá? Então, vou te dar um tempo para você transcrever, né, esse exercício aí no seu caderno, para que você tenha já um exemplo para você aplicar no seu, ok, gente?
Então, gente, como é que foi aí? Né? Conseguiu copiar o exemplo do Júlio? Então, vamos assim imaginar aqui, né, na maquete da prof, que foi gentilmente cedida por um aluno carinhoso, a gente vai medir como o Júlio fez ali no exemplo dele. Então, nós vamos pegar lá o prédio. Então, ali no prédio do Júlio, ele tinha 8,9 centímetros. Aqui na maquete da prof, ele tem, ó, com o telhadinho, 24 centímetros, tá? Aí no bastão do Júlio era 5,1. Aqui na maquete da prof, vamos ver, é 14 centímetros, tá? Então, assim também você aí, né, na sua maquete, você vai tirar essas duas medidas de acordo com o que você fez lá com o seu material. Se você fez uma torre, se você fez um prédio, de repente você fez uma casa, enfim, né? Você pode, aqui são exemplos que a gente pode aplicar em qualquer um. Aqui também ele fala, né, da distância da sombra, né? Então, lembra que a prof colocou, né, a lanterna aqui do celular, mas como ela era, né, por causa das luzes, ficou muito clarinha. A gente pode também utilizar a medida entre eles aqui, ó. Então, a medida de uma distância para outra aqui, 25 centímetros. Lembra lá no início da nossa maquete? Ela sugeriu pelo menos 10 centímetros, certo? Então, aqui a distância de um e o outro está 25 centímetros. No exemplo do Júlio, a sombra do bastão é que mede 7 centímetros. E ele quer saber, então, qual é a medida da sombra do prédio. Então, o que você vai fazer na sua? Tirando as medidas do prédio, da árvore, né, a distância também, você vai pegar, né, um celular, ou um abajur, ou você vai levar a sua maquete lá no sol e vai fazer essa medida. Então, você vai já medir da árvore, assim você vai saber qual é a medida do prédio. Você vai fazer este cálculo. Então, seguindo o raciocínio do Júlio, né, da maquete do Júlio, o que nós temos? Então, vamos usar, né, o teorema de Tales através das proporções. Então, veja lá, eu tenho 8,9, que é a altura do prédio, e eu quero saber, né, qual é a altura da sombra do prédio. Então, é isso que eu quero saber, então, é o que eu vou calcular, que é o meu x. E eu tenho 5,1 a altura do bastão, e a sombra mede 7. Aí, nós já sabemos fazer esse cálculo, né, porque nós já fizemos muitos exercícios usando o teorema de Tales. Eu vou fazer, então, o cálculo, usamos os extremos pelos meios, eu vou ter o quê? 5,1 vezes x igual a 8,9 vezes 7. Fazendo essa multiplicação, eu tenho 62,3 dividido por 5,1. Logo, esse resultado me dá uma altura do prédio de aproximadamente 12,2 centímetros. Lembre sempre, eu posso até fazer os cálculos na calculadora para me certificar que estão corretos, mas o ideal é você fazer o cálculo ali do ladinho no seu caderno, de acordo com o que você tirou os dados da sua maquete. Certo, gente? Então, veja lá. Com tudo isso, como é que ficou? Então, na maquete que Júlio fez, o prédio de 8,9 centímetros de altura, o bastão 5,1 de altura e a sombra 7. Determine o comprimento da sombra do prédio. Então, você viu que fazendo os cálculos, ali nós chegamos que a altura do prédio da maquete ali que o Júlio fez, mede aproximadamente 12,2 centímetros. Ok, gente? Então, você veja lá, que coisa gostosa de fazer, né? A gente aplicar um assunto tão interessante que tantas outras matérias também, né? Como a arquitetura, como a física, utiliza também, né? O teorema de Tales. E nós aqui, né? Fazendo em casa, né? Uma aplicação direta com os nossos materiais disponíveis, uma aplicação direta, né, do teorema de Tales aqui nessa semana do conhecimento. Então, se veja lá,
que na próxima aula a gente vai trabalhar, né, com exercícios utilizando a maquete, né? Então, tenha lá em mãos, né, o seu material que nós fizemos hoje, exponha para sua família, para os seus pais ou para os seus responsáveis. Mostre com orgulho o seu trabalho, né, na aula de hoje de matemática, né? Então, se veja aqui. Na Semana do Conhecimento, o que é que a gente tem visto, né? A geometria no nosso cotidiano, né? Já vimos os nossos parques aqui na nossa cidade de Curitiba. Você também pode fazer isso aí na sua cidade, que eu tenho certeza que tem muitas coisas legais para você visitar, né? Então, você pode fotografar, né, essas suas atividades e postar nas redes sociais marcando, né, com o hashtag Semana do Conhecimento. Caso você não possa fotografar, né, você leve a sua atividade até a sua escola para que eles ajudem com essa postagem. E tenho certeza que a sua professora, que a sua diretora vai ter orgulho disso, gente, porque é muito legal, a gente fica muito feliz como professora quando vocês se empenham em fazer trabalhos bonitos, quando vocês se empenham em mostrar, né, como vocês são capazes e que vocês aprenderam a matéria, né? Então, isso é a coisa assim mais gratificante para a professora. E eu tenho certeza que tanto os meus alunos quanto os alunos aí de todo o Paraná fizeram trabalhos bem bonitos, trabalhos com capricho, né? Então, eu fiquei muito feliz nessa aula e tenho certeza que vocês também, tá? Então, assim, teremos mais aulas aí na Semana do Conhecimento com outras coisas bem legais e tomara que vocês estejam super bem, né? Bons estudos e até a próxima aula, gente!